Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Aqui é Thiago Reis Oliveira Guimarães e esse é o canal Metodologizando. Solta a vinheta. Bom, hoje, para quem acompanha a gente no Instagram já deve estar sabendo, então se você ainda não acompanha, segue a gente lá no canal Metodologizando no Instagram. Nós vamos trabalhar um pouco, nós vamos conversar sobre os conceitos de conhecimento de um lado e verdade do outro. Eles estão de fato um ao lado do outro? Eles dialogam? Como eles se atravessam ou não? Esses são os temas que nós vamos trabalhar hoje. De que maneira nós vamos trabalhar hoje? Nós vamos trabalhar a partir do texto A Verdade e as Formas Jurídicas, de 1973, do intelectual francês Michel Foucault. Qual é o nosso objetivo com esse vídeo hoje? Não é tratar em minúcias do texto, tudo bem? Porque se a gente fosse trabalhar na minúcia, todos os aspectos de A Verdade e as Formas Jurídicas, a gente teria um vídeo muito longo para tratar. E o objetivo não é que seja uma aula, é que seja uma conversa para que a gente possa dialogar os principais conceitos de uma forma inicial, o que é compreender esse conceito de conhecimento e o conceito de verdade, por que eles são importantes para as discussões que nós teremos à frente sobre metodologias da pesquisa. Beleza? Então essa é a primeira e mais importante observação que eu gostaria de fazer. Segunda observação, como o vídeo ele é mais curto, e eu falei que eu vou trazer só as principais ideias, eu vou deixar as referências aqui na descrição do vídeo, beleza? Não só desse texto, como de outros que eu for mencionando ao longo do vídeo, que podem ser importantes ou correlatos aos temas que Foucault vai trabalhar, e a verdade e as formas jurídicas, para que vocês, se quiserem, possam buscar. Tudo bem? O que é mais importante falar nesse momento inicial é o que representa conhecimento e verdade para Foucault. Bom, no primeiro momento, verdade deve ser entendida aqui, neste texto de Foucault, como legitimidade ou validade. Então, trabalhar com ordens de verdade é trabalhar com ordens de validade, de legitimidade de existir e de formar e de construir existências. Tudo bem? Então, é assim que nós podemos entender verdade neste texto de Foucault. E conhecimento? Bom, conhecer, então conhecimento, o ato de conhecer, e aqui Foucault vai retomar o autor alemão Friedrich Nietzsche, não só em Genealogia da Moral, como em outros textos, tratar aqui primeiro. Conhecimento não é algo inato, ele não tem uma origem, mas ele é produzido, ele é construído e ele é historicamente construído. Então, em diversos momentos, vão haver formas diferentes de acessar as essências, as formas de existir que estão presentes na materialidade. Percebe? O conhecimento, em Foucault retomando a partir de Nietzsche, ele não é algo inato, ele não é um instinto inato que vem na origem da própria constituição da subjetividade humana, mas ele é produzido, ele é inventado. Ele não tem uma origem, ele é inventado. Então ele passa por um processo de produção, e essa produção ela é histórica, ela é contextualizada, ela tem espaços e tempos delimitados. E além disso, Foucault, ao retomar Nietzsche, ele vai mostrar que na percepção que ele traz, conhecimento e verdade são objetos de disputa, eles estão em conflito. Não só o sujeito na qual esse conhecimento irradia, esse conhecimento ele é produzido, ele é dialogado, ele está em conflito com aquilo que ele busca perceber, como a própria forma como esse conhecimento vai se processar no diálogo com outras pessoas é objeto de disputa, de conflito. Então o que ele vai trazer é que compreender conhecimento, entender o que é conhecimento, é acessar essas sínteses de lutas. Então, uma metáfora muito interessante que o autor traz no texto é que o conhecimento é essa faísca entre duas lâminas. Portanto, essas sínteses dessas disputas, desses conflitos sobre a percepção, o acesso à percepção sobre o mundo das coisas, sobre a vivência, sobre as existências humanas e não humanas, é que é o conhecimento. E por que essa concepção é importante? E de onde parte essa concepção de conhecimento e verdade? Foucault vai trabalhar algumas grandes categorias em que, ao longo da história, esse conhecimento buscou ser construído e validado a partir de ordens de verdade. São, em síntese, 4 grandes formas que ele vai tratar. A primeira está situada na Grécia Antiga e é retomada em Homero, que é uma forma de disputa que remonta a uma transcendência. Então, 2 guerreiros disputavam, um era incitado pelo outro a jurar perante os deuses que aquilo que dizia era verdade. Então não havia uma investigação sobre o que era verdade, propriamente não havia produção de conhecimento. Havia um conflito e que era decidido através do juramento daquele que sofria o desafio
perante uma divindade. Caso essa pessoa hesitasse ou mostrasse inconsistência no seu posicionamento de jurar, ele estava aquém da verdade, ele não estava com verdade. Então essa é uma primeira forma de perceber como esse conhecimento e como essa verdade ela é construída em diferentes momentos históricos. O segundo é a forma do sistema de provas. E o que era esse sistema de provas? E aí um exemplo que vai ser dado, o texto Édipo Rei de Sófocles, também na Grécia Antiga, em que para se provar, para se chegar à verdade, para se produzir verdade, é necessário que testemunhos diferentes se complementem. E aqui, nesse caso, vai ser o testemunho do divino, portanto, premonições de futuro, de perspectivas que transcendem a existência humana, com relatos do presente, das existências humanas que estão no cotidiano, na materialidade, que apesar de não serem capazes de prever o futuro, estão no testemunho das suas existências. Então, o que há mais de simples da existência humana, complementado por aquilo que há de mais sagrado. Então, essa era uma nova forma que saía do conflito, em que existia de fato uma busca pela verdade, mas que essa verdade ela era complementada naquilo que Foucault chama de sistema de provas. Uma terceira forma, que ressignifica toda essa maneira de construir a verdade, é o inquérito. O inquérito, segundo Foucault, ele vai ser construído já na Grécia Antiga, mas como ele vai se mostrar naquele momento incapaz, especificamente por causa do desmantelamento da Grécia e Roma Antiga, não é? Ele vai ser incapaz de construir, com o esfacelamento do Império Romano, uma racionalidade que vai atravessar a história, ele vai ser retomado posteriormente, tanto enquanto inquérito administrativo, os agentes de poder, de exercício de poder, para a busca da verdade no exercício deste poder administrativo, quanto pela igreja na gestão tanto de assuntos espirituais quanto de assuntos de gestão de seus recursos. Então vai ser desse diálogo entre uma forma de busca da verdade, que é o inquérito administrativo, e de um outro lado, uma busca pela verdade pautada e construída a partir da igreja, que vai retomar essa forma de inquérito grego. Em que consistia o inquérito? Era uma forma em que, para se buscar a verdade, não se buscava um complemento entre partes opostas, provas de testemunho compartilhadas com essa noção de deidade, mas sim, nós podemos falar que nesse momento vai ser uma série de soma, digamos assim, uma multiplicação de testemunhos de verdade que juntos, com uma série de elementos, vão ser capazes de atestar através de uma investigação e de uma soma de testemunhos que algo é legítimo, que algo é válido, que algo é verdadeiro. Então, esse conhecimento ele passa a ser construído não por testemunhos do divino com o concreto, mas pela soma de presenças concretas, de testemunhos de pessoas, de somas de testemunhos que são capazes de construir, de elaborar uma dinâmica de verdade. Então há uma busca, uma investigação através, busca uma construção dessa verdade que vai estar pautada na soma dessas ideias, na interrogação para a busca da verdade através do questionamento a essas pessoas. Então não está no mero testemunho, mas na forma como esse testemunho vai ser elaborado para se alcançar uma dinâmica de verdade. Então a gente sai do sistema de provas, em que você tem um complemento de testemunhos, para uma investigação, uma elaboração dessa verdade através da soma de testemunhos. E aí uma série de outras medidas vão ser pautadas e vão ser construídas para se compreender essa verdade. Uma outra forma de construção de verdade é aquela pautada no exame, que vai ser construída principalmente ali entre o século 17 e 19, principalmente 18 e 19, em que uma série de contextos concretos, políticos e econômicos e sociais vão dar vazão ao surgimento de outras formas de encontrar a verdade, que vão fugir do inquérito, quanto a essa soma de testemunhos, na busca pela verdade, e vão estar na regulação das próprias existências humanas. Então, de um lado, nós teremos a verdade pautada numa racionalidade penal, em autores como Bentham, Beccaria e outros autores do período do final do século 17 e século 18, que vão trazer uma racionalidade em que, na disputa pela verdade, o que vai importar é a infração. Então, enquanto em outros momentos nós tínhamos
uma busca pela verdade pautada pelo dano no sistema de provas. Aqui vai ser a infração, vai ser uma lesão a um sistema normativo construído que vai dizer aquilo que deve ser considerado ilegítimo, vai dizer aquilo que deve ser considerado inverdade para mostrar aquilo que é verdade. Então, o que vai passar a ser importante neste momento é a utilidade social da ação e, consequentemente, a busca pela verdade, ou forma de construir a verdade, não está mais numa investigação da soma de testemunhos necessariamente, mas naquilo que, num ato determinado descrito por uma norma, ele vai se opor ao que está descrito nessa norma penal. Então, o que vai se somar a esse sistema normativo, que vai efetivamente mostrar as características do exame, é que todo esse construto normativo, todo esse aparato normativo, ele vai ter a ele agregado algo que não lhe era inerente, que no momento que esses teóricos do direito estão pensando, esses juristas estão pensando, sequer era pensado como uma possibilidade central de punir e que depois vai ser centralizada por uma série de dinâmicas políticas, sociais e econômicas, morais também complexas. A prisão se acopla enquanto categoria de punição a esse construto normativo, e é nesse espaço da prisão, é nesse espaço de cerceamento que todas essas dinâmicas sobre o crime, o criminoso, a infração, o inimigo social, que é o criminoso, o rompimento do pacto social, a descoberta sobre quem é esse sujeito e o que significa, o que representa a sua ação, é no espaço da prisão que um conhecimento sobre esse sujeito será produzido. E esse conhecimento é através do exame, que é uma investigação não mais da ação propriamente do indivíduo, mas nas razões morais que estão na consistência, na construção desse sujeito, na validação moral, nas características da existência desse sujeito enquanto sujeito normal. E aí é que Foucault vai falar que nesse momento surge uma sociedade disciplinar, porque aquilo que é normal e anormal que é julgado, a constituição do sujeito, e aí conhecimentos como a psicanálise, a criminologia, a sociologia vão surgir nesse momento, mostrando como esses sujeitos passam a ser objeto de conhecimento, a existência, a moralidade, a forma de constituição desses sujeitos, as suas dinâmicas de construção de verdade nos seus corpos passam a ser objeto de investigação. Então, essas 4 formas que nós tratamos, o conflito, o sistema de provas, o inquérito e o exame, são formas em que Foucault, em A Verdade e as Formas Jurídicas, vai mostrar que, historicamente, essas disputas por conhecimento e verdade são processos em conflito, são disputas por construções determinadas de saberes e atravessadas por dinâmicas de execução de poder. É construção de dinâmicas de poder e poder saber, porque um está intrinsecamente ligado ao outro. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Coloque aqui nos comentários as dúvidas que vocês tiverem, as sugestões que vocês tiverem. Eu vou lembrando colocar na descrição do vídeo a indicação do texto que eu usei e outras sugestões de textos que podem se correlacionar a esse. Muito obrigado, gente. Só lembrando, quem ainda não curtiu o vídeo, por favor, curte o vídeo, clica no gostei, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com todo mundo para que todo mundo possa ter acesso a essas informações. Beleza? Tchau!